consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Como é bom começar o dia, né? Podendo louvar ao nosso Deus, que é o único digno de receber a honra, a glória, e é aquele que nos olha com carinho, com cuidado, mesmo nós sendo quem nós somos. E eu estava, antes de sair de casa, pensando em tudo que Deus tem feito na minha vida. E aí eu parei para analisar só essa semana, né? Quantas pequenas coisas Deus fez por mim. Quantas pequenas coisas Deus me deu que eu nem merecia. Quantas coisas meu Deus tem me feito prosperar. E eu não estou falando só financeiramente, porque está difícil para todo mundo. Mas Deus tem nos feito prosperar na vida, crescer, aprender, conhecer novas pessoas. Deus tem nos feito prosperar nos desafios. E isso é demonstração do amor dele. E é uma alegria muito grande poder vir à casa dele no domingo para honrar, para louvar o nome dele, para bendizer o nome de Jesus. Eu sei que se tu parar para analisar essa tua semana, tu vai ter muitos detalhes. Mesmo em meio à dificuldade, ele é presente nas nossas vidas. E eu quero te convidar a louvar, a continuar engrandecendo o nome do Senhor, louvando o nome dele, porque ele é digno de receber a nossa adoração, o melhor que nós temos para dar. Perfeito nós não somos, mas a misericórdia dele é sobre a nossa vida. Nós temos liberdade de chegar na presença dele e engrandecer o nome dele. Amém?
te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Glória a Deus. Você consegue pensar em algo pontual que o bom Jesus tem feito na tua vida? Não vou pedir para falar. Eu queria te convidar a orar, agradecendo esse Deus. Esse ainda não é o momento de pedir, mas engrandecendo o nome dele pelo que ele tem sido na tua vida. Fecha teus olhos. Tu não consegue lembrar nada, pede para Deus te lembrar. Tu acordou hoje com vida. Ele tem cuidado de ti, ele tem derramado as bênçãos, o amor dele sobre a tua vida. O nosso Deus não nos deixa procurando o amor e o cuidado ao léu, mas ele está presente na nossa vida. Nós te glorificamos, Senhor, por quem tu és. Obrigada, Senhor Jesus, porque tu é presente na nossa vida em todas as situações. Obrigado, Deus, porque tu abre os nossos olhos, perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome pelo dom da vida. Nós te louvamos, Deus, pelo teu sustento. Te louvamos pelas dificuldades, porque assim nós vemos que tu estás conosco em cada momento. Te louvamos pelas alegrias, pelas conquistas. Deus, obrigado porque tu é bom, porque tu não olha a nossa imperfeição, mas tu olha, Deus, a intenção do nosso coração. Glorificado, engrandecido seja o teu nome, porque tu não nos deixa abandonados, Deus, mas tu preenche o nosso vazio. Tu tens sido, Deus, a nossa fortaleza, a nossa força. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas.
Faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque apesar das nossas falhas, o Senhor sempre provê um escape. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és o Deus que nos sustenta e em Ti nós estamos seguros. Obrigada, Senhor, porque nos nossos delitos e pecados o Senhor nos encontrou, mesmo sem a gente merecer. O Senhor fez no mar um caminho. O Senhor proveu a salvação através do Teu Filho Jesus. E nós Te somos gratos, Pai, e dizemos que não há nada melhor do que estar contigo, não há nada melhor do que estar em Tua presença. Te louvamos, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui
vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode aplaudir Jesus? Louvado seja o nome de Jesus. A igreja pode sentar. Eu creio que o que nós acabamos de cantar, sobre essa sede que está em nossos corações, que só pode ser saciada por Jesus, isso é mais do que canção. Eu entendo que muitos de nós vivemos momentos em nossas vidas onde a gente tem a plena consciência dessa sede que de alguma maneira ela é constante. Nós temos plena consciência de que precisamos de Deus, que necessitamos dEle, precisamos nele nos sentir plenamente satisfeitos. Talvez esse seja o momento que você esteja vivendo. Talvez esse momento, o dia de hoje,
esse período da tua vida seja esse momento em que você está se sentindo com sede, está se sentindo talvez vazio, está sentindo falta de algo. E esse algo é Jesus. Talvez essa sede venha de alguma situação específica que precisa ser resolvida e você está colocando isso diante de Deus e ainda não teve resposta. Talvez seja algo que você nem consiga entender o que é, mas está no teu coração. Tem um vazio lá, tem algo, uma sede gritando com você lá de dentro. E se você está assim, eu queria te convidar a orar, a colocar a tua vida, a tua sede diante de Deus. Seja o que for, seja algo específico, seja uma necessidade, seja um problema que precisa ser resolvido, uma oração que a resposta ainda não veio, seja algo que você não tem explicação, mas está acontecendo com você e você quer colocar diante de Deus. Eu quero te convidar a orar. Feche os teus olhos. E aquilo que você acabou de cantar, que isso seja uma oração ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero beber da tua fonte. Eu não quero buscar outras fontes para preencher o vazio que há em mim. Eu não quero buscar outras fontes para terminar ou fazer cessar a dor que há em mim. Eu não quero buscar outras fontes para fazer com que a minha vida seja preenchida. Eu quero em Jesus. Então, se você busca resposta, se você busca algo de Deus na tua vida, se você espera que Ele faça algo em você, então ora agora, coloca a tua vida, coloca essa situação específica diante de Deus. Nós queremos juntos clamar, selar esse momento, um momento que é de adoração a Deus, mas também é um momento de petição, é um momento de rendição, de colocar nossas vidas diante dEle. Então fala com Ele agora: Jesus, nós somos tão pequenos, tão frágeis. A nossa vida, basta um sopro teu e ela pode se encerrar. Aquelas situações em nossas vidas que parecem ser tão firmes, tão seguras, que nos trazem essa sensação de autossuficiência, que nos trazem a sensação de poder, basta uma palavra tua, Jesus, e a gente se perde completamente. E perdidos, nós realmente sentimos que não somos nada sem Ti. Então, Deus, eu quero orar agora junto com aqueles que estão sentindo sede pelo Senhor. Estão buscando em Ti algo para preencher algum vazio. Deus, nós entendemos que quando nos rendemos ao Teu Filho Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, o vazio foi preenchido em nós, já somos salvos, mas diariamente nós enfrentamos desafios que afetam a nossa vida. E nós não queremos, de maneira nenhuma, que áreas de nossas vidas sejam preenchidas por nós mesmos. Nós estamos aqui buscando e querendo o Teu agir em nós. E queremos, mesmo nas situações mais adversas, nos sentir plenamente satisfeitos em Jesus. Então, Pai, ouve a oração dos Teus filhos aqui. Ouve aqueles que estão clamando e buscando uma resposta, clamando e buscando que situações sejam resolvidas. Pai, contempla a sinceridade dos nossos corações enquanto Te buscamos. E que de acordo com essa verdade em Te buscar, na sinceridade, na honestidade em que Te buscamos, responde a nossa oração e preenche as nossas vidas. Assim nós entregamos tudo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Jesus alcance o teu coração, alcance os nossos corações. Amém? Queridos, a gente tem um momento especial com as nossas crianças, né? Já elas vão para o culto infantil, ainda não, mas nós temos um momento especial de consagração, de entrega, um momento de apresentação dos bebês que nasceram recentemente. Então eu queria começar hoje, porque nós temos 3 crianças a serem apresentadas hoje. Eu queria começar pelo Judá, né? Caleb e Natália, tragam o Judá aqui. Os familiares, se estiverem aqui, podem vir, né? Os padrinhos de oração podem vir também, né? Emanuel, me ajuda aqui, faz favor. Vamos botar isso ali embaixo. Isso, podem subir aqui.
E aí? Venham para cá, venham mais para cá. Tem os familiares, os padrinhos de oração aqui também. E tem padrinhos de oração que estão distantes, né? A Pamela, né, tua irmã, e o esposo estão lá em Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. E aí eles vão participar online, a gente vai tentar colocar eles aqui, né, para eles poderem participar conosco, estar conosco ali, poder acompanhar esse momento importante na vida do Judá. Eu quero começar falando aqui sobre a importância da oração. Por que nós incentivamos as famílias a escolherem padrinhos de oração? Ora, nós não batizamos crianças, então não é um padrinho de batismo, né? Porque nós entendemos, biblicamente, que a pessoa é batizada depois de crer em Jesus. Quando ela crê em Jesus, quando ela tem condições de tomar uma decisão por Jesus, então ela é batizada. Então não batizamos crianças. Mas nós temos, né, incentivamos as famílias a poder escolher pessoas importantes, né, na sua história, na sua vida, que vão ter a função de orar pelos seus filhos. No caso, pelo Judá. E eles escolheram pessoas para ter essa função. Nós, como igreja, vamos continuar orando, nós, como igreja, vamos participar disso também, temos essa função, essa responsabilidade. Mas é importante que eles tenham pessoas a quem recorrer, pessoas que vão ser o suporte de oração, né? Quando ele ficar doente, quando chegar a adolescência, né, e precisar daquela conversa, né, que às vezes os pais dizem, falam, explicam, e às vezes os filhos não ouvem. É ou não é verdade, né? A adolescência faz parte do desenvolvimento de todos nós. E aí, às vezes, um amigo mais próximo, íntimo, vai e conversa, diz a mesma coisa que os pais disseram. E aí faz sentido para eles. Então, os padrinhos de oração, assim como os familiares, né? Vovô, vovó, os tios, todo mundo que vai estar em volta, tem essa responsabilidade de zelo. A responsabilidade primeira é dos pais. Vocês podem ter toda a preocupação do mundo com o Judá. Se esforçarem ao máximo para dar tudo de bom e do melhor para ele. Mas a melhor herança será o caminho do Senhor. E ele vai ter condições de escolher por Jesus, de fazer a escolha de maneira consciente, compreendendo, a partir do exemplo de vocês. E nós, como igreja, vamos ser o suporte para que isso aconteça. Queremos participar, queremos estar juntos, sendo esse suporte para que isso aconteça. Então, eu queria, junto com a igreja, orar, consagrar, colocar diante de Deus a vida do Judá, sabendo que ele é amado por Jesus, pela família, pelos padrinhos de oração e por essa igreja. Vou pegar ele no colo agora. Será que ele vai chorar? Eu já ganhei um sorriso quando peguei ele no colo aqui. Eu quero pedir para você ficar em pé, por gentileza, e estender uma das suas mãos para cá, para nós orarmos por ele. Entenda que toda oração, ela encontra uma resposta. Deus responde ela em algum momento. Então, aquilo que você orar hoje pela vida do Judá, em algum momento vai alcançar ele. Em algum momento Deus vai responder essa oração. E eu gosto sempre de orar pelo dia da conversão, pelo dia em que ele vai escolher Jesus. Deus vai trabalhar na vida dele, ele vai entender. Então peça a Deus as bênçãos sobre a vida do Judá. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá também. Jesus, eu quero agradecer pelo privilégio de ter essa família conosco, pelo privilégio de ter o Judá conosco. Obrigado porque tu presenteaste esta família com este filho que é uma herança do Senhor e é um presente também para nós como igreja. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela alegria de tê-lo conosco. E a nossa oração, Pai, é que essa família de fato seja abençoada por Ti,
de forma que o Judá cresça nos teus caminhos. Abençoa os pais, os avós, os tios, os padrinhos de oração. Abençoa a igreja, os professores do Ministério Infantil, aqueles que vão acompanhar, para que possam dar bons exemplos, para que possam ensinar a tua palavra, de maneira que ele, em algum dia, tudo aquilo que ele ouviu de ti, através dos seus pais, familiares e igreja, que um dia isso tudo faça sentido para ele, para que, ao compreender quem é Jesus, ele possa fazer uma escolha ao teu lado. E assim, um dia, nós temos a certeza de que estaremos juntos na eternidade. Abençoa o Judá, guarda ele, que ele cresça como um servo do Senhor. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E ele estava prestando atenção em tudo aqui, gente. Você pode sentar? Cadê a Maiara? A Maiara é a nossa líder do Ministério Infantil. A Maiara vai deixar uma lembrancinha para vocês também, e em nome do Ministério Infantil. Então, em nome do Ministério Infantil, nós gostaríamos de dizer que nós estamos honrados em receber o Judá e nós estaremos sempre em oração por ele. E assim, junto com vocês, nós ensinaremos a ele o caminho em que ele deve andar. Amém? Vai dar um sorrisinho de tchau. Gente, vamos fazer uma foto? A Jéssica está ali esperando para a foto. Juntem mais aqui, por favor. Maiara, sobe para a foto, Maiara. Pode vir mais para cá. Eu estava lembrando que no ano que nós chegamos aqui em Rio Grande, 2017, a minha família, né? A Melissa chegou grávida. E aí tinha mais uma grávida na igreja, a irmã Eli, muitos ainda lembram, conhecem, né? E naquele ano as grávidas foram se multiplicando, né? Naquele ano nós tivemos 8 bebês que nasceram naquele ano na igreja. E esse ano nós temos o privilégio de ter mais bebês, né? E a gente tem 2 meninas agora para apresentar, né? A Gabriela e a Alice. Então, Gabriel e Carol, venham, vovô e vovó também, o Maninho, os familiares, os padrinhos de oração, né? Todos aqueles que fazem parte dessa família também. O Cael tá feliz. O Cael tá feliz, né, Cael? Me diz uma coisa, tu tá dormindo bem de noite? Ou elas choram muito? Hoje eu não escutei nada porque estava na minha avó. Ah, ele estava na avó, coisa boa. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Pode vir mais pra cá, gente. Vem mais pra cá um pouquinho para não ficar escondidinho lá atrás. Isso, assim. Acho que ficou melhor assim. Gente, que privilégio, né? Que privilégio nós como igreja ter crianças com famílias que decidem consagrar, que decidem devolver para o Senhor, que decidem apresentar, né? Assim como Jesus foi apresentado no templo, nós também apresentamos nossas crianças, e é uma maneira de dedicar a Deus os filhos que recebemos. Gabriel e Carol já tinham o Cael, e aí, de repente, Deus dá uma bênção dobrada, triplicada, né? A palavra de Deus diz que os filhos têm que ser como flechas nas nossas aljavas, né? Há uma dúvida se a aljava cabia 5 ou 7 flechas, mas ainda dá para dar tempo. Mas que privilégio, né? Essas meninas, assim como o Judá, vão ter a alegria de poder crescer na igreja, sendo amadas e cuidadas pelos seus pais, pelos avós, pelos padrinhos de oração, né? Que, como eu disse antes, tem essa responsabilidade de apoiar, de orar, né? Não se preocupem, não fiquem assim constrangidos de maneira nenhuma quando elas não estiverem dormindo à noite, de madrugada ligar para os padrinhos e dizer assim, ó, ora aí porque elas não estão dormindo, né? Em qualquer momento, quando estiver doentinha,
Não se constranjam em deixar as meninas com os padrinhos para vocês saírem como casal, quando for possível, né? Eles estão ali para apoiar. Eles vão orar, eles vão fazer parte da vida delas, assim como nós, como igreja. Lembre de orar pelas famílias da nossa igreja, lembre de orar, né, pelos pais que têm bebês novos, que precisam desse carinho, que precisam dessa atenção, em que Deus vai trabalhando nessas vidas. E a minha oração, né, assim como eu falei antes, é que Deus prepare o dia da salvação delas. O dia que elas vão entender quem é Jesus e tomar essa decisão. E oro também para que Deus livre, tire do caminho delas aquelas pessoas que vão planejar o mal, que vão querer desviá-las do caminho, desvirtuá-las. Que o Senhor esteja protegendo e guardando a todo momento. Nós vamos orar mais uma vez. Eu não sei como eu vou fazer, porque vai ser a primeira vez com gêmeas, né? Alguém vai ter que segurar o microfone para mim, mas eu vou tentar. Fique em pé, por gentileza. Gente, estende as mãos para cá, vamos orar. Vou virar assim de lado para a família poder enxergar e orar por elas. Tá? Jesus, nós somos gratos pela tua bênção. Gratos porque tu és o Deus que presenteia famílias com filhos. Muito obrigado porque as crianças, elas preenchem nossa vida. As crianças preenchem a casa, dão muitas alegrias. E Deus, a minha oração é para que essas meninas, elas possam a cada dia encher o coração dos seus pais de muita alegria, assim como dessa igreja. A minha oração, Deus, é que tu dê a elas dons e talentos para te servirem e que elas possam ser mulheres de Deus. Prepara o dia da salvação delas, o dia em que elas vão escolher por Jesus. Livra elas de pessoas que possam planejar o mal e querer tirá-las do caminho. Que a tua mão, a tua proteção esteja sobre elas e que essa família se fortaleça a cada dia, que os pais, né, Gabriel e Carol, possam a cada dia deixar para elas a melhor herança que podem deixar, que é o caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ó, voltou para o colo da mãe e parou de chorar, né? Nós vamos fazer, a Mayara vai vir para entregar a lembrancinha também, depois nós vamos fazer a foto. Então, a alegria em dobro por poder receber essas duas bênçãos do Senhor. E como Ministério Infantil, nós assumimos o compromisso de caminhar, de orar com elas, por elas, assim como nós temos feito com Kael. Nós nos comprometemos com isso. Vamos fazer a foto, então. Deus abençoe, gente. Eu disse para o Gabriel aqui agora, saúde, Caio. Eu disse para o Gabriel agora assim, que a vontade era não devolver. Eu queria pregar com ela no colo. Graças a Deus. O Emanuel vai me ajudar aqui de novo. A Mayara vai voltar? Porque a Mayara tem um testemunho. Sim. Volta e aí a gente vai orar pelas crianças para elas poderem sair. Pode vir, Mayara. Isso. E as crianças, então, agora, todas elas podem vir aqui para frente. Elas estavam ansiosas, porque normalmente se termina o louvor, elas já vão, né? Elas estavam ansiosas. Podem vir as crianças aqui na frente. Mayara vai orar por elas.
Vamos orar agora por esse momento em que as crianças terão um culto infantil lá na Casa Colorida. Lembrando que o culto é um culto e que é adaptado para a idade deles, tá certo? Então vamos orar. Oremos. Olha só, vamos lá. As mãozinhas vou juntar, os olhinhos vou fechar para com Jesus falar. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada criança que o Senhor trouxe nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor prepare o coração delas para receber a lição que será aplicada logo mais. Nós pedimos também por cada professora, Deus, que o Senhor esteja direcionando elas nesse momento. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos lá, ó, desfilando. Tem bebês, 0 a 10. Gente, nós tivemos a alegria, né, o privilégio de poder participar à distância, através das orações, através das ofertas. Nós participamos de uma viagem missionária que a Maiara fez ao Paraguai. A Maiara faz parte da equipe da Junta de Missões Mundiais dos Voluntários Sem Fronteiras. Então, ela tem algumas experiências dessa viagem para compartilhar conosco. Foi 30 dias que você ficou no Paraguai? Ficou 30 dias no Paraguai. Então, a Maiara vai compartilhar um pouquinho. Não sei se a gente vai conseguir projetar aqui algumas coisas que ela trouxe. O Bruno está aí, pronto. Amém, igreja. Então, estou de volta dessa viagem para o Paraguai. E desde o início, o Senhor é quem chama e é o Senhor quem sustenta, que providencia cada detalhe. E eu vou compartilhar hoje um pouquinho, né, com os irmãos sobre algumas experiências que nós tivemos como equipe no Paraguai, tá certo? Então, como o pastor falou, eu faço parte da Junta de Missões Mundiais, que é uma organização batista, mas que envia missionários batistas e interdenominacionais para o campo, tá? Para o campo fora do Brasil. Então, essa agência missionária, essa instituição missionária que envia os missionários, tem algumas modalidades, e uma delas é a do Voluntário Sem Fronteiras, que é a modalidade que eu coordeno, junto com a equipe também. Pode passar, Bruno. Então, essa é a equipe, ou parte da equipe. Ficou faltando 2 pessoas aí nessa foto. Essa equipe era composta de jovens e adolescentes de vários lugares do Brasil, tá certo? Que entenderam o chamado do Senhor e foram até o Paraguai para servir durante esse tempo lá. Pode passar, Bruno. Dentre as atividades que a gente realizou, nós fomos em orfanatos, nós ajudamos e aplicamos algumas oficinas nas igrejas locais lá da Cidade do Leste, tá certo? Nós fizemos evangelismos em pontos turísticos e pontos estratégicos lá do Paraguai e também tivemos alguns treinamentos de como evangelizar o povo paraguaio e como evangelizar o povo muçulmano. Porque lá no Paraguai tem uma concentração muito grande de pessoas que são adeptas ao Islã. Então, é um campo bastante vasto. Essa é a casa missionária, né, a Casa do Paraguai. Essa casa é uma casa organizada pela Junta de Missões, né, sustentada pela Junta de Missões Mundiais, que fica apta para receber os voluntários durante o ano inteiro, sendo as caravanas específicas organizadas pela própria Junta de Missões Mundiais, como também caravanas fechadas, como nós tivemos uma igreja se organizou em uma caravana, né, só com membros daquela igreja, e nós recebemos e direcionamos esses voluntários lá, né? Organizamos e planejamos as atividades que seriam executadas na Cidade do Leste. Essa, pode deixar nessa aí.
nesse tempo também, nós tivemos o Radical Team. A Junta de Missões, entre os vários programas que a Junta de Missões tem, um desses programas é o Radical, que agora é organizado, né, planejado e administrado pelos Voluntários Sem Fronteiras. E nós tivemos a equipe de Radical Team, que eram os radicais até 17 anos. Essa é a equipe de adolescentes até 17 anos, que também desenvolveriam trabalhos lá no Paraguai, junto com a equipe que já estava lá. Então, essa foi a primeira atividade, foi a atividade no orfanato. A ideia desse orfanato era muito interessante, porque além de receber as crianças que tinham sido abandonadas, elas recebiam também, o orfanato também recebia mães e crianças refugiadas. E a gente só descobriu isso quando a gente chegou lá. Nós chegamos e vimos alguns adultos e fomos perguntar por que os adultos estavam lá. E elas explicaram que agora estavam recebendo essas mães refugiadas que vinham de diversos locais, da Venezuela, da Colômbia, de vários locais. No total, tinham 30 crianças, e nesse tempo nós organizamos as atividades que seriam executadas com elas, histórias, músicas, louvor, e durante isso nós conseguíamos conversar com as mães. Então, uma equipe ficava com as crianças, contava a história, cantava os louvores, evangelizando, né? Enquanto que outra parte da equipe conversava com essas mães. E uma delas é uma senhora que veio da Venezuela, que tinha sido perseguida lá, e veio para o Paraguai em busca de um tempo novo, né? E nós podemos conversar com essa mãe, orar por essa mãe, entender as dificuldades que ela estava passando, parte das dificuldades, né, que ela estava passando. Oramos com ela, ela se converteu a Cristo e vai ser acompanhada por uma igreja local lá. Então, foi incrível, foi uma bênção. Nós nem estávamos preparados para isso, porque a gente achava que naquele momento seriam só com crianças, mas rapidamente a gente se reorganizou para atender a essa necessidade. Porque no campo, o missionário que está no campo, ele precisa ser flexível. Ele precisa entender que nós planejamos e organizamos algumas atividades, mas que muitas vezes o campo não permite que a gente faça aquilo que foi planejado, por diversas coisas. Então, o missionário ele precisa entender e se adaptar rapidamente para as adversidades. E, nesse caso, né, foi incrível a gente poder conversar com essa mãe, orar por essa mãe, fazer o apelo e ela aceitar a Cristo, e agora está sendo acompanhada por uma igreja local. Porque, lembrando, nós passamos pouco tempo na Cidade do Leste, mas o trabalho ele continua. Nós semeamos e os frutos eles serão colhidos pelas igrejas locais daquela cidade. Certo? O trabalho nunca é em vão, nunca é em vão. E nós sabemos que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Pode passar. Essa é a parte que nós estávamos cantando, aprendemos 2 louvores infantis, né, em espanhol, e ensinamos para eles também um louvor em português. E esse era o momento. Eu tinha um vídeo para mostrar, mas não consegui baixar para poder apresentar para vocês hoje. Pode passar. E como eu falei para vocês, enquanto a equipe era composta de mais ou menos 12 pessoas. Enquanto uns brincavam com algumas crianças, nós aproveitávamos o momento para presenteá-las com a pulseirinha do Plano da Salvação. Né? E, através da pulseirinha, a gente contava para essa criança o Plano da Salvação, a história do Plano da Salvação. Esse é o momento que uma das voluntárias presenteia uma criança e tem a oportunidade de falar de Jesus para ela. Pode passar. Nessa outra foto, foi outra oportunidade que nós tivemos para ir numa igreja, numa escola da aldeia. Nessa escola, eu fui sozinha, porque a equipe ainda não tinha chegado. E nessa escola, o Senhor me deu a oportunidade de falar de Jesus para 120 crianças.
E foi um tempo incrível, porque fisicamente eu achava que seria impossível. Porque eu precisei ir em cada turma, foram 8 turmas, e eu precisei ir em cada uma delas, falar de Jesus, levar a história, levar a atividade, e eu estava sozinha nesse tempo, sem a ajuda dos voluntários, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me deu energia para cumprir essa atividade, foi uma manhã inteira. E nesses e outros momentos, nós entendemos que não somos nós, não é por nossas forças, mas é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá ânimo, é o Senhor que dá energia e, principalmente, é o Senhor que capacita. Então, nesse dia, pode passar. Nesse dia, nessa atividade, nessa escola, eu consegui falar para 120 crianças e 5 delas aceitaram a Cristo. Porque em todas as salas eu fazia o apelo e os maiores entenderam que Jesus era o Senhor e Salvador da vida delas. E nós oramos por essa criança e elas também estão sendo acompanhadas pela igreja local. Já foi passado o nome das famílias e elas estão sendo acompanhadas pela igreja local. Pode passar. A história que eu contei foi a história de Jesus no templo, quando ele era criança. Esse foi outro momento em que, para a gente, aqui no Brasil, é normal evangelizar de porta em porta, é normal evangelizar nas praças, nós temos essa oportunidade. No Paraguai, não. Você não vê cristãos na rua evangelizando, nem que seja entregando um panfleto, tendo essa oportunidade. Nós não vemos isso no Paraguai. Isso se dá muito por conta da própria igreja local, que não entende a missão que o Senhor nos deu como igreja. E nesses locais específicos, né, que eram pontos estratégicos, onde teriam muitas pessoas, nós dividimos as equipes e saímos para evangelizar. Um evangelismo em que a gente entendia que nós precisávamos ter tempo com a pessoa, independente de quantas pessoas a gente pudesse conversar. Mas se a pessoa desse a abertura para a gente pararia, conversaria. E durante esses evangelismos, a gente conheceu diversas histórias de pessoas que, em um dos momentos, eu cheguei para evangelizar um casal que estava sentado, quando eles avistaram de longe, que a gente estava chegando, acho que eles pensaram, é crente. Se levantaram, pegaram as cadeiras e saíram saindo. E a gente tentou acompanhar, começou a conversar, e eles, no final, já tinham pedido para a gente sentar, tomar um tererê com eles. E, através desse evangelismo, a gente conheceu diversas histórias, conseguimos orar por familiares, né, nome de pessoas reais que a gente hoje tem orado por elas, tá certo? E por coisas simples, que a gente acha que... O que eu vou fazer fora do Brasil por 15 dias? Por 30 dias? Isso não vai dar em nada. Vai dar sim. Dá sim. Então, nós semeamos através desse evangelismo. Pode passar. Quando nós encontrávamos crianças, nós estávamos preparados com a pulseirinha do Plano da Salvação para entregar para cada uma delas e explicar, né, o Plano da Salvação. Claro que a gente pedia primeiro para os pais, se a gente poderia conversar com a criança direitinho. E se os pais deixassem, a gente conversava e entregava o presentinho para as crianças. A gente conheceu várias crianças, porque nesse evangelismo aqui da foto, era num parque aberto e no Paraguai está muito, muito quente. Então, as famílias têm se reunido em alguns pontos específicos para aproveitar esse tempo, né? E foi o momento exato para a gente poder ir e evangelizar essas famílias. Nessa outra foto foi um rapaz, um dos que estavam fugindo da gente, mas que no final já está com a garrafinha dele de tererê, servindo a gente, e a gente pôde ter um tempo de qualidade com ele, né, com esse rapaz, conhecemos ele, e ele nos convidou para ir até a casa da família dele, conhecer a família dele, coisas que a gente acha que é inacreditável acontecer. Você está conversando ali com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Não é alguém que você já tenha visto, mas é o Senhor que prepara o coração, que abre as portas
para que essas coisas aconteçam. Acho que essa é a última foto. Uma coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem é que foi incrível trabalhar fora, foi incrível servir e conhecer os nossos irmãos de outra nação que professam a mesma fé. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que o trabalho fora do Brasil precisa de pessoas que preguem o evangelho, que falem de Jesus, que orem por aquelas pessoas. Mas o trabalho, ele começa aqui. Ele começa nos nossos lares, ele começa na nossa igreja, ele começa no nosso bairro e é expandido. Então, se você tem procurado, se você tem entendido do Senhor que deve servir, que tem esse desejo de servir ao Senhor, fale conosco. Nós temos vários ministérios aqui nessa igreja disponíveis, prontos para acolher, para ajudar, para ensinar, para capacitar. O campo, ele precisa de mãos, de pés, de pessoas. E o nosso campo, ele começa aqui. Ele começa dentro da Igreja Batista de Rio Grande e através da Igreja Batista de Rio Grande. Amém? Eu não quero perder a oportunidade da gente orar pela Maiara também, né? A Maiara tem um desafio. Ela está me perguntando se estourou o tempo, não se preocupa com isso. A Maiara tem o desafio, né, de incentivar a igreja a fazer missões. A gente teve uma reunião essa semana pensando sobre isso. Um dos desafios, né, que a gente gostaria, que está nos nossos corações, é de que a gente tenha a nossa viagem missionária, né? Então, com os contatos da Maiara, com a Junta de Missões, a gente vai tentar providenciar isso para que a gente, como igreja, consiga fazer uma viagem missionária, mas não só ir para outro país ou outra cidade, né? Temos desafios aqui para serem cumpridos. Então, que Deus nos abençoe. Ora pela vida da Maiara agora, junto comigo, pede a Deus abençoá-la, né? Ela tem o ministério infantil, tem o ministério de missões da igreja, tem todas as questões pessoais dela, mestrado, outra graduação, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, que Deus abençoe e dê força e sabedoria. Jesus, muito obrigado pelo privilégio de poder, hoje, ver essas fotos e ouvir esse testemunho daquilo que tu tens realizado através do teu Espírito Santo nas vidas distante de nós. Muitos de nós não teríamos condições de ir até o Paraguai, não teríamos tempo por questões de trabalho ou outras questões de dedicar a nossa agenda um tempo para ir até lá. Mas existem pessoas lá e existem missionários que vão até lá. Obrigado pela vida da Maiara e de outros que foram. E nós aqui orando e incentivando, nós ofertando, podemos participar dessa obra. Muito obrigado por isso. Obrigado por hoje poder ver o testemunho. A nossa oração, Deus, é para que, de alguma maneira, a gente consiga ter o acompanhamento das notícias, das informações a respeito dessas pessoas que receberam Jesus. Esses nossos novos irmãos, que nós possamos um dia ter o privilégio de encontrar com eles no céu e saber que, de alguma maneira, nós participamos disso. Pai, abençoa a Maiara, abençoa a equipe que vai trabalhar com ela em missões aqui na igreja, abençoa esta igreja, Deus, para que a gente possa dar passos na direção da Tua vontade, realizando projetos e ações missionárias para que, não para que a gente tenha mais uma atividade, não para que a gente tenha mais um departamento, mas para que a gente tenha vidas sendo alcançadas por Jesus. Então, toque em nossos corações, abençoa aqueles que estão sendo chamados pelo Teu Espírito Santo a ouvir esse testemunho, a ouvir essas palavras, que Tu reforce no coração deles o chamado para serem servos do Senhor no campo. Seja o campo aqui, nessa cidade, na faculdade, na escola, no trabalho, ou seja fora daqui. Que Tu revele a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu gostaria de agradecer por cada pessoa, por vocês que seguraram as cordas no tempo que eu estive lá. Oraram, ofertaram, cuidaram da minha família. Então, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Bom, agora chegou a hora de compartilhar com você a palavra do Senhor. E num culto assim tão
tão abençoado, né? A gente teve um momento de louvor onde, né, a gente pôde perceber a presença de Deus, eu senti Deus falando comigo, Deus trazendo à minha mente algumas coisas durante o período de louvor, aquele momento de adoração com música. Depois a gente teve a alegria de apresentar as crianças e sermos abençoados com isso, né, com esse momento. E agora, ouvindo os testemunhos, eu fico me perguntando, Deus, o que mais tu quer ainda falar com a igreja, né? O que mais Deus ainda tem para falar conosco? E a minha oração, o meu desejo é que nesse tempo agora de compartilhar aquilo que juntos, eu e o pastor Yuri temos orado, temos conversado, e Deus tem falado conosco sobre a vida de um discípulo, né? O que é ser discípulo de Jesus, né? A gente tem procurado entender o que Deus espera de nós como discípulos dele. A minha oração é para que nesse tempo a palavra dele fale conosco, gerando em nós as transformações necessárias, as mudanças necessárias. Nós cantamos antes aqui que a gente quer beber da fonte, que é Jesus, né? A gente não quer buscar em outras fontes, mas a gente quer beber desse rio, que é Ele. Então, o meu desejo, a minha oração por você agora é que você concentre o teu coração, a tua vida, a tua mente naquilo que Deus tem para falar com você. E eu quero mais uma vez orar e pedir a Deus que abençoe as nossas mentes, abençoe os nossos corações e que a palavra dele alcance as nossas vidas e gere fruto em nós. Amém? Então feche teus olhos mais uma vez, antes de compartilhar contigo a palavra, eu quero orar e entregar esse momento ao Senhor. Pai de amor, nós já nos sentimos abençoados. Até aqui esse culto tem sido tão bom. E não porque nós estamos recebendo ou porque viemos aqui para receber. Não, a gente veio aqui para cultuar o teu nome, para te adorar, para render graças a ti, para te louvar e também ouvir a tua palavra e ser por ela transformados. É claro que receber de ti a palavra, receber a tua orientação é algo que é maravilhoso. Mas nós não queremos apenas ser passivos no culto, a ponto de simplesmente sentar e esperar que algo aconteça e que Deus fale conosco. Nós queremos participar em adoração e entrega de vida, em entrega de decisão a Ti. Então, Pai, nesse momento onde nós vamos refletir sobre a Tua palavra, a nossa oração, Deus, é para que Tu fale conosco. Que o nosso coração esteja plenamente acessível à voz do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade de transformar a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, mudar os nossos conceitos, valores, para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que tenhamos Cristo vivo em nós, com plena liberdade de preencher as nossas vidas e transformar os nossos passos diariamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, você pode abrir a sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 4. A gente vai ter a projeção aqui, porém eu não vou ler, porque são muitos versículos. Eu vou ir citando e lendo alguns versículos, eu não vou ler o capítulo todo, porque a reflexão que eu trouxe para hoje, ela vai contemplar todo o capítulo 4. Então, eu quero pensar com você, e à medida que eu for citando os versículos aqui, aí é projetado, e você pode acompanhar na NVT, né, nova versão transformadora, essa versão que está sendo projetada, ou na versão de sua preferência, na sua Bíblia impressa, ou a sua Bíblia digital, como queira, mas que Deus fale com você. Nesse ambiente aqui, né, do capítulo 4 de Efésios, Paulo está escrevendo para essa igreja, e Paulo tem a finalidade com essa carta de tratar alguns problemas com essa igreja, de resolver algumas questões, de dar orientações. E no capítulo 4, diferente dos primeiros capítulos, onde ele é muito doutrinário, onde ele traz muitas doutrinas, muitos ensinos, capítulo 4 ele passa a ser mais prático. E vai falar de coisas mais pertinentes à vida diária dos cristãos dessa região, da cidade de Éfeso, que recebem então essa carta. E eles enfrentavam alguns desafios, eles tinham as suas necessidades, e Paulo aqui vai trazer orientações para eles. E a minha oração, o meu desejo, sempre que eu leio a palavra de Deus, é conseguir entender as verdades espirituais presentes ali, identificar o que é a verdade de Deus, e não a minha interpretação daquilo que eu estou lendo, mas identificar aquilo que
O Espírito Santo inspirou Paulo, no caso aqui de Efésios, a escrever para que, ao entender essa verdade, eu possa aplicá-la à minha vida. E de igual forma, eu quero ser prático também com você aqui. Eu queria começar lendo o versículo 1. E aí, a partir do versículo 1, expandir a nossa reflexão sobre o que está acontecendo aqui, quais são os desejos do apóstolo Paulo. Então, Efésios 4, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Quando eu me deparei com esse texto no meu devocional, né, e lendo e buscando algo que o Senhor pudesse me iluminar para compartilhar com os irmãos, me chamou a atenção aqui, né, essa expressão, que vivam de modo digno do chamado que receberam. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando aqui, com o que o pastor Yuri prega, com o que eu tenho pregado, sobre como deve ser a nossa vida enquanto discípulos de Jesus. O que Ele espera de nós. Como Deus espera que nós vivamos. Outro dia eu preguei aqui sobre ser discípulo de Jesus não ser algo que é para todos. Nem todos podem ser discípulos de Jesus, porque algumas pessoas querem até ser discípulos, mas elas não permitem que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Elas continuam vivendo a sua maneira, a seu modo, e têm práticas de vida que não são condizentes com a presença de Jesus. E enquanto essas coisas não forem transformadas, mudadas, tais pessoas terão dificuldade de fato, viver aquilo que Deus espera que elas vivam. Terão dificuldade, de fato, de serem identificadas verdadeiramente como discípulos de Jesus. Uma expressão que eu usei durante aquela mensagem é que, diante de alguns exemplos que eu dei, Jesus não tem discípulos assim, né? Uma das questões que nós tratamos ali era a questão do orgulho, ou de desprezar outras pessoas. E aí aqui nesse momento, então, Paulo escrevendo para esses irmãos aqui, ele vai dizer, olha, vocês têm que viver de maneira digna do chamado que receberam. E é como dizer para nós, assim, que a gente tem que viver de maneira condizente com a vida de um discípulo. Se Jesus tocou em teu coração, se você entendeu Jesus te chamando, te convocando para segui-lo, Ele espera algo de você. Ele espera uma transformação interior. Ele espera que no teu coração algo aconteça, algo que Ele vai realizar. Você vai primeiramente, simplesmente, vamos dizer assim, sair das trevas para a luz. Você vai ser resgatado pelo Senhor e não mais vai estar trilhando um caminho para a eternidade distante dEle. E de repente você agora, através de Jesus, passa a trilhar o caminho que te leva para a eternidade com Jesus. A eternidade diante de Deus. Um dia você vai chegar na eternidade e lá estará com Deus. Então há essa primeira transformação que é a mais contundente, aquela que necessariamente precisa acontecer, senão você não é discípulo de Jesus. Se Jesus não é o teu Senhor, o teu Salvador, se você não escolheu viver a sua vida debaixo da autoridade de Jesus, vivendo a sua vida à maneira dele, então você não pode ser discípulo de Jesus. Se você não quer viver de maneira digna do chamado que recebeu, então você não pode ser discípulo de Jesus. Mas para esses que escolheram, que tomaram a decisão, que entenderam quem é Jesus, homens, no caso aqui, judeus, homens que tinham todo o contexto da religião judaica anterior, e que entenderam que Cristo é o Messias, aquele que era esperado por eles, para redimir Israel, e não um Messias político, mas um Messias que veio então para trazer vida eterna, em que o seu reino não era terreno, mas um reino celestial. Aqueles que entenderam isso, Paulo está dizendo a eles, vivam de maneira digna com esse chamado, de maneira condizente a esse chamado. Então ele faz esse pedido aos irmãos, e é o pedido que eu creio que o Espírito Santo tem feito a cada um de nós. Nós precisamos escolher viver de maneira que reflita a quem servimos. Paulo, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos Cristo aqui nesse mundo. As pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver, elas têm que identificar Jesus Cristo. Ele tem que ser visto em nossas vidas. É a ação de Deus que precisa ser vista em nossas ações. São as palavras de Deus que precisam ser ouvidas nas nossas palavras. Como alguém já disse no passado, né, nós somos para as pessoas, para o mundo, a Bíblia que eles leem. Se eles não têm o privilégio, se eles não se dão ao privilégio de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus através das Escrituras, através da palavra de Deus, eles têm que ver isso em nós. Então nós revelamos Deus.
para as pessoas. É a nossa vida que expressa quem é Jesus, o Deus a quem servimos. Então, Paulo está convocando eles a viverem dessa maneira. Mas a pergunta que eu me faço, e que talvez você se faça, ao entender isso, ao compreender essa necessidade de sermos discípulos de Jesus que de fato o representem, é como viver de maneira digna desse chamado. Como viver essa vida de maneira que as pessoas identifiquem. E aí Paulo, no decorrer dos versículos, ele vai dar algumas orientações para esta igreja. Ele não está escrevendo para uma pessoa específica, para um irmão específico que ele está orientando, mas está escrevendo para uma igreja, para um grupo de pessoas que tem a sua realidade, que tem as suas características. Então, que essa palavra, essa orientação, sirva para nós, primeiro, individualmente, mas que isso tenha reflexo no nosso coletivo, enquanto igreja. E aí, no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Verso 3, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Se a gente puder resumir isso aqui para responder essa pergunta, como que eu consigo me identificar e viver de maneira digna com o chamado? Como que eu posso mostrar que eu sou discípulo de Jesus? Não é um mostrar apenas individual, mas também coletivo. Vivam unidos. Queridos, é um chamado para nós, como igreja, como corpo de Cristo, e aqui não é só um chamado à igreja local, né? Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho sobre a obra de Deus lá no Paraguai, e a Mayara estava falando sobre a igreja do Paraguai, que são nossos irmãos, somos um com eles. Mas aqui no nosso chamado, aonde Deus escolheu que você viva, a cidade que Deus te deu para morar, você talvez pudesse ter sido transferido, você que é militar, para outra cidade, mas Deus trouxe você para cá. Você poderia ter passado na universidade se classificado em outra universidade, mas Deus escolheu que a vaga para você fosse aqui. Deus trouxe você aqui para viver unido com essa igreja. E para vivermos aqui de maneira que tenhamos um vínculo de paz que nos una, que nos mantenha colados, unidos. Mas ele está dizendo assim que isso é algo que vem de vidas e corações humildes, amáveis, e que com paciência, diz o texto aqui, precisam tolerar pacientemente uns aos outros. Queridos, nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes. Unidade não é uniformidade. Nós temos as nossas diferenças. Temos desejos diferentes. Temos dons diferentes. Aliás, mais adiante vai falar sobre dons. Temos dons, temos características diferentes. Temos maneira de falar diferente. Temos uma história pregressa que é diferente. Alguns de vocês vieram de famílias, por exemplo, do interior, de um tipo de lida. Outros sempre viveram numa capital. Tem um outro tipo de percepção da vida. Uns têm uma profissão, outros têm outra. Nós somos diferentes. Mas as nossas diferenças não podem nos desunir. Então Paulo está dizendo assim, olha, façam o possível, ou sejam sempre humildes, amáveis e tolerando pacientemente uns aos outros. Queridos, lutar, buscar a nossa união e a unidade como igreja é algo que nos identifica como discípulos de Jesus. Então é o amor expresso uns aos outros. É o cuidado que nós dispensamos uns aos outros. É o cuidado que nós dispensamos até mesmo a irmãos e irmãs que nós às vezes nem temos afinidade, não conhecemos, mas de repente acabaram de chegar, mas é meu irmão em Cristo. Veio aqui e precisa do abraço caloroso dessa igreja, do amor sem medida, distribuído livremente por corações que um dia foram amados, que foram resgatados, que um dia foram acolhidos e hoje podem acolher. E eu louvo a Deus porque, em grande parte, essa é uma das marcas da nossa igreja, de acolher pessoas, sejam elas quem forem. Mas nós precisamos estar atentos porque muito mais do que simplesmente receber, do que se colocar à disposição de dar algum tipo de auxílio, seja aos irmãos ou o mesmo auxílio que oferecemos àqueles a quem queremos alcançar, como o almoço solidário às quartas-feiras, oferecer tudo isso é apenas, digamos assim, a ponta do iceberg daquilo que nós precisamos fazer e viver
para viver nesse vínculo de paz que o apóstolo Paulo diz aqui. Então, uma das primeiras marcas desses que são discípulos de Jesus e que Paulo pede que essa igreja viva dessa maneira, que se esforce para viver, é essa vida em união. Vivam unidos uns com os outros. Participem da vida uns dos outros. Se você olhar para o lado aqui, né, eu não vou me arriscar agora a chutar um número, né, mas considerando a capacidade da nossa igreja, a gente tem aproximadamente umas 100 pessoas aqui. Você não vai conseguir ter a afinidade, ainda que 100 pessoas seja um grupo relativamente pequeno, é óbvio que você não vai ter afinidade com todos. É óbvio que não são todos que vão fazer parte do teu dia a dia. É óbvio que não será com todos, como por exemplo aqui eu incentivei, né, aos pais das crianças que estavam sendo apresentadas, a telefonar de madrugada para os padrinhos. Os padrinhos foram escolhidos porque são esses que são de perto, que são íntimos. Você não vai ter intimidade com todos. Mas com todos precisamos estar unidos. Unidos no mesmo propósito de buscar ao Senhor, de viver na palavra, de rejeitar heresias, de nos manter firmes na doutrina, na sã doutrina, e de lutar para que em nosso meio, haja essa paz. Paulo está buscando então com que essa igreja viva dessa maneira. E Paulo dá uma justificativa como quem diz assim, olha, eu quero que vocês vivam unidos, que vocês sejam como um só, embora diferentes, e ele vai falar isso mais para frente, mas ele diz, por que fazer isso? Porque Cristo é um só. Com Deus ele é um só. Há um só corpo, um só espírito. Versículo 4, né? Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então ele está dizendo no versículo 4, que nós fomos chamados para essa mesma esperança. Versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos. Então esse é o nosso Deus, um Deus que é 3, mas é um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele é essa unidade santa que nos ensina a viver dessa maneira. Eu já falei outras vezes, eu quero rapidamente fazer esse parênteses e explicar aqui, né, algo que é difícil ainda entender e colocar isso em termos, mas para mim a melhor maneira de entender a Trindade é quando a gente vê as palavras utilizadas no Antigo Testamento, as palavras do hebraico, que têm um significado que às vezes o português não alcança, mas em hebraico eles têm 2 palavras para dizer um. Eles têm uma palavra que vai se referir a uma coisa só, como essa caneca. Mas eles têm uma palavra para se referir a algo que é um só, mas que é um conjunto único. Então, por exemplo, né, você tem aqui esse castiçal, que são 2 peças separadas, mas quando você os vê, é um castiçal, né? É um conjunto único, ou o melhor exemplo ainda, né, um cacho de uvas. Eu já falei várias vezes isso. Um cacho, ele tem várias uvas. Se você tirar as uvas do cacho e colocá-las num prato, não é mais um cacho. Então, existe uma palavra no hebraico para se referir a algo que é um conjunto único. E quando o povo de Deus é chamado a reconhecer quem é Deus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, e ele coloca ali no plural. Mas o único, porque a palavra Elohim no hebraico, ela é uma palavra plural. Se for traduzir ao pé da letra para nós, é deuses. Mas ele diz, o Senhor nosso Deus é o único, um só, deuses no plural. E é claro que ele não está dizendo ali no hebraico, né, é só um recurso linguístico, que existem vários deuses. Não, ele está dizendo que ele é único, porque ele é esse conjunto único. E a palavra utilizada ali é para referir a um conjunto único, só reconhecido dessa maneira e é indivisível. E é tão interessante aqui dentro desse parênteses, que é a mesma noção que se dá lá em Gênesis, quando diz que o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher e os 2 serão uma só carne. Família é um conjunto único, indivisível e só reconhecido como tal. Por quê? Porque Deus é esse conjunto único, indivisível e só reconhecido como tal. Então, Paulo está dizendo para eles o seguinte, olha, façam isso para viver em unidade, mesmo sendo diferentes, mesmo sendo vários membros de um mesmo corpo, porque o nosso Deus é um só, é esse conjunto único que nós temos que viver. Então esse é o chamado para nós. Igreja, como eu preguei, acho que 2 anos atrás, a gente fez uma série sobre igreja, né? E aí eu usei essa expressão, não existe igreja de um homem só, igreja é sempre coletivo. Algumas pessoas dizem, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Não, não é.
Não existe igreja de um homem só, de uma pessoa só. Igreja é sempre coletivo. Igreja é sempre grupo de pessoas. Então, Paulo está nos chamando para viver, ainda que sejamos membros diferentes, temos características diferentes, sotaques diferentes, gostos diferentes, somos pessoas que fazem parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Nós nos esforçamos ao máximo para viver assim. E agora, Paulo está dizendo aqui que ele, Jesus, deu as ferramentas para que a gente viva assim. Versículo 7, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva ou um dom por meio da generosidade de Cristo. Ele está dizendo que você e eu fomos capacitados por Jesus com ferramentas, com dons, com dádivas para permitir ou para trabalhar para que a igreja permaneça unida. Versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Essa é a ideia. Ele coloca um E aqui no português, mas a ideia é que pastores e mestres é uma coisa só. Então, alguns olham para cá como 5 dons diferentes ou 4. Eu quero dizer uma coisa para você. Independente se são 5 ou 4, esse texto aqui ele não traz mais uma relação de dons. A gente tem textos que vão citar dons, né, que vão explanar sobre os dons e dizer o dom da misericórdia, da contribuição, da intercessão, enfim, vão aparecer listas de dons. Aqui a gente pode interpretar e entender que ele está dizendo que existem mais ou menos algo, né, como, vamos lá, 4 ou 5, então, dependendo da forma que você lê, tipos diferentes de dons. E que cada dom citado em outros textos se encaixam dentro desses aqui com uma finalidade: fazer o corpo de Cristo ser edificado. Fazer o corpo de Cristo, fazer a igreja, esse grupo de pessoas localmente, e não só local, mas também global, ser edificado com uma finalidade: chegar lá à medida da estatura de Cristo. É isso que ele está dizendo para a gente. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade e a fé e o conhecimento de Deus que eles produzem em nós. Até que a gente chegue lá. Até que a gente alcance a completa medida da estatura de Cristo. Até que Cristo esteja formado em nós. Essa é a finalidade. Que eu e você possamos crescer, amadurecer na fé. Não sendo mais meninos. Não sendo jogados para lá e para cá, como o texto diz, e a gente vai ver isso para frente. Mas que os dons foram dados a nós para que a gente possa viver essa experiência de fé, abençoando a vida uns dos outros com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então, alguns vão ser esses pastores, mestres, outros vão ser aqueles que vão ser mais evangelistas, outros vão ser aqueles que vão ensinar, que vão cuidar, mas as ferramentas e os dons, todos englobados nessas 5 características aqui de dons, ou 4. As ferramentas que Deus te deu têm uma finalidade: fazer a igreja crescer. Só existe um dom, e é importante a gente estudar para a gente entender isso. A Bíblia só relata um único dom, que não é para a edificação da igreja, que é para a edificação própria. Você lembra qual que é? Dom de línguas. O dom de línguas é o único dom que ele serve exclusivamente para a edificação própria. Quando que ele vai edificar a igreja, ensina o apóstolo Paulo lá em Coríntios? Quando houver interpretação. Havendo interpretação, a igreja inteira é edificada. Não havendo, é para edificação própria. Então veja, todo o trabalho do Espírito Santo em nós, toda a realização da sua ação em nós e a capacitação que ele nos dá, porque você é sim capacitado pelo Espírito Santo com dons, como ferramentas que ele te deu para edificar a igreja. Então, todo o trabalho dele em nós é para que nós, em conjunto, possamos crescer dessa maneira, abençoando uns aos outros, cuidando uns aos outros, edificando uns aos outros para que a igreja cresça. Nós tenhamos maturidade espiritual. E qual é o nível dessa maturidade? A estatura de Cristo. Deus não aceita nada menos do que Jesus. Você consegue entender isso? Às vezes a gente se engana. O padrão é Jesus. O que Deus espera de nós não é nada menos do que o mesmo padrão de Jesus. Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. Ele nos capacita. Então, às vezes, a gente vive numa perspectiva de ausência.
falta alguma coisa para que eu seja mais maduro, falta alguma coisa acontecer, falta eu isso, eu aquilo, alguma coisa está faltando para eu experimentar mais de Deus. Não, não falta. A perspectiva não é essa. Porque se Jesus está em nós, se o Espírito Santo está em nós, o que mais a gente precisa? Ele não se deu em partes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha em partes, em porções, sobre pessoas específicas, no momento específico, para realizar uma ação específica. Terminava a ação, o Espírito Santo era recolhido. E depois ia sobre outra pessoa. Novo Testamento, a partir de Jesus, não. O Espírito Santo veio e se deu inteiramente a nós. O Espírito Santo do Senhor, Jesus, habita em você de maneira completa. Não te falta nada para viver essa vida e chegar à maturidade, à estatura de Cristo, porque Ele já está em você. Agora, o que falta é a gente dar liberdade ao Espírito Santo trabalhar. O que falta é a gente ficar conectado com Ele para permitir que Ele use as nossas vidas. E a gente não fique perdendo tempo distraído com coisas que não têm importância. Algumas coisas são importantes e elas precisam ser cuidadas, dizem respeito a essa vida, mas nós vamos cuidar delas de maneira espiritual. Não dá para desvincular as coisas. Como eu digo, né? Você e eu, nós temos que ser responsáveis com a nossa vida, com o nosso futuro, com a preocupação que temos com os nossos filhos. Né? Temos pais aqui que apresentaram seus filhos, que têm essa preocupação espiritual, de dar uma base espiritual para os seus filhos, mas têm preocupações de dar um futuro para esses filhos, de prover para eles. Totalmente compreensível e necessário. Mas enquanto a gente corre atrás para dar o melhor para os nossos filhos nessa vida, isso tudo tem que ser feito de maneira espiritual. É ganhar a vida, é conquistar a vida sem perder a si mesmo. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a si mesmo, perder a sua essência, perder quem você é, perder os seus filhos? Não, que a gente viva sob a orientação do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que é importante e colocando cada coisa no seu lugar, no nível de importância que tem, baseado na orientação do Espírito Santo. Então, assim, a gente usa os nossos dons e talentos para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa igreja, para cuidar dos nossos irmãos, derramando sobre eles a mesma graça que recebemos. Então você é capacitado com dons, talentos, com força do Espírito Santo para viver a sua vida, mas não de maneira egoísta. É para dividir a sua vida, compartilhar, abençoar outras pessoas com aquilo que Deus te deu. Agora, você já pensou, queridos, qual é o resultado disso? Se a gente de fato conseguir, se a gente buscar essa maturidade no Senhor, de crescer e atingir a estatura de Cristo, a gente usar os dons e talentos que recebemos, lutando para vivermos em união e em unidade. Qual é o resultado disso? O apóstolo Paulo vai dizer, ele vai falar. Então, versículo 14, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado ao outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou doutrinas. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Primeira coisa, atingindo essa maturidade, a gente vai ter firmeza. Firmeza doutrinária, firmeza do conhecimento do Senhor. Nós seremos um grupo firme que não será desviado de um lado para o outro. Nós vamos amadurecer, nós vamos nos fortalecer e as heresias não nos derrubarão. Os problemas não nos alcançarão de forma a tropeçarmos neles e a tirarmos dessa ação do Senhor, da ação na igreja, tirarmos aquilo que o Espírito Santo deseja de nós. Estaremos firmes. Então, se a gente buscar tudo isso, se a gente fizer a nossa parte, o Senhor realiza em nós. Não seremos mais como crianças imaturas. Agora, para pensar um pouquinho. Existem momentos na sua vida que você age como criança imatura? Na sua fé? Existem pessoas ao nosso redor, no nosso meio, que agem como crianças imaturas na fé? Você está identificando em você algumas áreas da vida que não avançaram, que não cresceram espiritualmente, que não foram totalmente entregues, não estão sob o controle do Espírito Santo. Você identifica áreas na sua vida em que você está caminhando, agindo, e isso está refletindo uma ausência dessa perfeição divina atuando em você? Então coloque isso diante de Deus, porque talvez esteja faltando isso aqui. Você ainda então, vê em algumas áreas, você ainda está agindo como uma criança, sendo levado para lá e para cá. Sabe, a imaturidade espiritual, ela é algo que ela precisa ser combatido no nosso meio.
A gente precisa combater isso. Porque às vezes a pessoa imatura ela tem que ser tratada com carinho, com zelo, com cuidado, né? A gente precisa, vamos dizer assim, cuidar como se fosse uma criança, um bebezinho, a quem nós vamos encher a mamadeira para ele se alimentar. Mas a gente não pode ficar satisfeito com crentes que continuam no leitinho espiritual. Você não pode ficar satisfeito com a sua vida se você continua lá no leitinho espiritual. Lá o autor de Hebreus, ele vai dizer no capítulo 4, que devido ao tempo decorrido, desde que a mensagem foi anunciada, vocês deveriam ser mestres. Ou seja, existe uma relação muito clara entre o tempo que você recebeu a mensagem e um crescimento espiritual. Se você ainda continua imaturo para algumas coisas, ou se alguém da tua família está te dizendo, está te mostrando, dizendo, cara, olha só, você precisa mudar isso aqui. Você precisa crescer, você precisa amadurecer nisso aqui. Porque você já é crente há quanto tempo e você ainda está nesse leitinho espiritual? Então, a imaturidade espiritual precisa ser combatida. E a gente combate isso com oração, leitura da palavra, busca pela palavra e o acompanhamento coletivo. É estarmos juntos, é não deixar de congregar, é o que fala lá em Hebreus. É andarmos juntos com a igreja. Mas se a gente fizer tudo isso, a gente não vai ser como criança. Em vez disso, versículo 15, falaremos a verdade em amor. Falta amor nas tuas palavras quando você fala a verdade com alguém? Tem gente que diz assim, mas eu sou sincero, né? Eu falo sempre a verdade. Tudo bem, mas o problema é que às vezes você é mal educado, não é só sincero. Existe um jeito de falar a verdade, é em amor. Porque às vezes algumas pessoas elas têm o prazer simplesmente de criticar o outro. Dizer que o outro está errado, que o outro tem um problema, que o outro tem um pecado, mas não faz isso com amor. O que o amor necessariamente faz? Ele acolhe, ele recebe, ele aproxima. Então, se você está em falha, se você está em pecado, se você está frágil, se você é imaturo demais, eu não critico e rejeito você e paro de andar com você. Mas eu falo para você a verdade, acolhendo você em amor. Então, em vez de imaturos, a gente fala a verdade em amor. Ao invés disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Jesus, que é o cabeça. E é Ele que faz essa obra em nós. Ele é aquele que trabalha em nós e realiza. A gente precisa estar disposto. Então, haverá uma transformação em nós à medida que a gente busca isso. Qual é a nossa responsabilidade, então, diante de tudo isso? Versículo 17. Assim lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele, tornando-se insensíveis. Então, queridos, esses que vivem de maneira insensível ao Espírito Santo, eles têm uma vida. A nossa responsabilidade é não mais viver dessa maneira. E aí aqui é uma reflexão que você pode fazer. Como era a sua vida antes de Jesus e como ela é agora? O que é que Jesus transformou e mudou em você? Porque se tem uma coisa que precisa ficar clara para todos nós. Quando Jesus entra em nossas vidas, ela se torna diferente. Não há como dizer assim, ainda que a gente tenha crescido na igreja. Jesus entrou no meu coração, mas eu já tinha todos os princípios e valores da palavra e minha vida simplesmente seguiu a mesma. Não, alguma coisa mudou. Jesus entrou, alguma diferença tem que fazer. É claro que para alguns essa diferença é mais contundente. Né? Paulo, essa semana eu estava lendo lá em Gálatas, né? Ele vai dizer, olha, quando eu me converti, né, eu vou traduzir aqui, os irmãos lá não me conheciam, aquela igreja não me conhecia, eles apenas sabiam, né, ouviam falar de mim como aquele que antes perseguia a igreja e agora prega a mesma mensagem que perseguia antes. Então Paulo está dizendo assim, ficou clara essa mudança na minha vida. Qual é a mudança que houve em você, que Jesus fez na sua vida? É Ele quem realiza em nós, então precisa haver uma mudança. E aí, os versículos 20 em diante, Paulo vai dar uma orientação a nós. Ele está dizendo assim, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, ou seja, vocês não vivem com a mente e o coração endurecido. Ele vai dizer então, livre-se de toda a sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, né? Ou seja, o velho homem tem que morrer. E esse velho homem era corrompido pelos desejos imaturos e pelo engano. Deixem que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza,
criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. É isso que ele espera de nós. Então ele vai dizer lá nos próximos versículos, vai dizer, por exemplo, abandonem a mentira. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe. Trabalhe com as mãos, e é tão interessante que não é só trabalhe agora, pare de roubar e trabalhe, mas trabalhe para que você tenha recursos para, de maneira generosa, cuidar daqueles que precisam. Então ele está dizendo assim, ó, tem que haver na sua vida um antes e um depois. Jesus entrou, você se tornou discípulo dele, então a velha vida tem que morrer. Não dá mais para ser o mesmo. Se você continua lutando com velhos erros do passado, está na hora de você render tudo isso a Deus e permitir que Ele faça essa obra de transformação. Paulo está dizendo, então, abandone a mentira, pare de mentir. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, pare de roubar e comece a trabalhar. Versículo 29, evitem o linguajar sujo e insultante. Ah, gente, às vezes a gente quer falar a verdade e humilha os outros. Isso é obra de Cristo ou é obra do nosso próprio coração? E aquele linguajar, né, chulo. Eu fui criado numa família onde o meu pai não era convertido e a minha mãe sim. Mas meu pai nunca nos impediu, né, de ir à igreja, nunca atrapalhou os ensinamentos da minha mãe. E uma coisa interessante é que meu pai assumiu a postura também de não falar palavrão. Mesmo não sendo cristão, enfim, tudo mais. Meu pai não tinha religião nenhuma, mas ele não falava palavrão, ele buscava uma certa moral. Então eu cresci num ambiente onde, né, não ouvia palavrão dentro de casa. Eu lembro que uma vez eu apanhei muito quando falei um palavrão, né? Minha mãe queria corrigir. Então hoje, quando eu ouço algumas palavras que às vezes até surgem no nosso meio, e são consideradas até simples para alguns, às vezes me causam um choque. Porque o nosso linguajar tem que ser diferente. Avalie as tuas palavras. Não só o tipo de palavra que você usa, mas a maneira com que você fala. Ela reflete a ação do Espírito Santo em você? Precisa ter essa transformação, essa mudança. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem um antes. Ele tem uma vida sem regra, uma vida de um coração endurecido, uma vida de alguém que estava alienado às coisas de Deus. Mas agora não. Agora em Jesus ele transforma a minha vida. E ele me dá uma nova vida, um novo pensar, um novo falar, um novo sentir, um novo agir. A minha vida se torna diferente. Versículo 31. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Ele está dizendo que aquele que é discípulo de Jesus, essas coisas não cabem mais. Então, quando a gente se rende a Jesus, quando a gente é discípulo dele, a gente tem que dar liberdade para ele trabalhar em nossos corações, nos tornar uma nova pessoa. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz que a salvação, ela acontece em 3 etapas diferentes, em 3 estágios diferentes. É o dia da sua salvação, um momento específico, o ato da salvação. Depois vem o processo, que é justamente isso aqui. Diariamente, né? Já, mas ainda não. Diariamente nós vamos sendo transformados pelo Senhor. A santificação vai acontecendo, Ele vai moldando as nossas vidas. Ele vai nos dando uma nova vida. E aí o estágio final é a conclusão, é a consumação, é na eternidade. A nossa salvação começou num dia, o dia que você escolheu ser discípulo de Jesus. Mas agora você está no processo. Ela não está plenamente completa. Já, mas ainda não. Você está vivendo o processo. Mas na eternidade, depois que Cristo voltar e buscar a sua igreja, lá a gente estiver com Ele, aí acabou, está completo. Não vamos mais ter que lutar contra essas coisas. Não vamos ter que lutar contra a ira, porque às vezes a gente fica irado. Não vamos ter que lutar contra palavras ofensivas que às vezes explodem da nossa boca sem a gente conseguir controlar. Mas o Espírito Santo trabalha em nós. E o verso 32 vai terminar nesse capítulo dizendo, em vez disso, né, ou seja, livrem-se de tudo isso. E ao invés disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então o que Paulo está dizendo é, troquem tudo isso. Todo esse antes dessa vida passada, essa vida pregressa sem Jesus, troquem tudo isso por palavras e ações bondosas, por compaixão e perdão. Está difícil para você assimilar, assumir a ação que o Espírito Santo faz em você e você deve se tornar algo diferente. Existem áreas da vida que estão ali
compartimentadas e fechadas, e o Espírito Santo não teve acesso, você não conseguiu dar o acesso ao Espírito Santo. Embora Ele seja dono de tudo, você seja dele, mas existem áreas de resistência na sua vida. Pede ao Espírito Santo para trocar tudo isso por ações bondosas, por perdão, por graça, por amor, por um falar doce, por um acolhimento, por falar a verdade, acolhendo pessoas e permitir que Deus trabalhe em você. Então, o que é que precisa ser transformado na sua vida? O que é do lado de lá, do depois da vida com Jesus, que você ainda não conseguiu assumir? Você está salvo, você é um discípulo de Jesus, mas é um discípulo em transformação. O que é na sua vida que precisa ser transformado e você quer render a Jesus hoje? Existem áreas na sua vida, algo no seu coração, que você precisa render a Ele hoje, para que Ele tenha essa liberdade de trabalhar e reformar a tua vida? Fazer de novo. Eu quero te convidar a entregar isso a Ele. Eu quero te convidar a entregar o teu coração a Ele. Eu tenho áreas da minha vida que são lutas constantes. Eu preciso lutar. Eu preciso lutar contra algumas compulsões. Eu preciso lutar, muitas vezes, contra essa palavra que explode e sai sem pensar. Coitados dos meus filhos, né? Da esposa que entra dentro de casa. Porque às vezes é com eles que a gente explode. São lutas diárias, constantes. Mas Jesus está dizendo que a gente tem que falar a verdade em amor. Então são lutas que eu enfrento. São lutas que eu tenho. São dores que eu carrego. E eu quero render isso a Jesus. Um novo falar, um novo pensar. No ano passado o pastor Yuri falou sobre essa nova maneira de ver a vida. Como a gente vê a vida. E como a gente vê, reflete diretamente em como a gente age com ela. Existe algo que você quer que seja transformado? Eu quero te convidar a entregar isso a Jesus. Então, enquanto a gente canta, se você tem algo na sua vida que você quer entregar a Ele, vem aqui na frente. Nós queremos orar juntos. E você vai estar entregando a Jesus a área da sua vida, do seu coração, e só você sabe. Mas você entrega a Ele e pede a Ele essa renovação, pede a Ele essa transformação, para que você seja esse lado B da nossa vida, né? O lado A, sem Cristo, eu não conhecia Jesus, mas agora tem um depois com Ele, tem um outro lado da vida, agora é o lado da conversão. Eu mudei 180 graus a minha vida, eu ando com Jesus. E isso aqui, está no meu coração, que precisa ser renovado, transformado, não condiz com Ele, só Ele pode mudar. Então nós vamos cantar. Vou pedir para você, se você quer colocar a sua vida diante de Deus, vira aqui à frente e a gente entrega isso a Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar, e os irmãos, se quiserem entregar a Jesus, se quiserem orar, podem vir aqui juntos. Pastor Yuri, vem aqui junto comigo orar com os irmãos também. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Se não for a ação de Jesus, o que será de nós? Entrega a Ele. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
Senhor Jesus, a gente realmente precisa, necessitamos mais e mais da Tua ação em nossas vidas. A gente simplesmente não consegue ter o controle. A gente tenta, mas falhamos de novo, caímos novamente. Existem áreas de nossas vidas que a gente às vezes não quer nem pensar, porque dá trabalho lidar com elas. A gente tem que se resolver com a gente mesmo e às vezes com outras pessoas, com quem temos que pedir perdão por ter agido errado. E nós muitas vezes escondemos áreas de nossas vidas. Às vezes as pessoas, até os mais íntimos, nem sabem das nossas maiores dores, dos pecados e das lutas internas que nós enfrentamos. E que por vezes essas coisas não são trabalhadas pelo Espírito Santo porque a gente resiste. Mas Jesus, ao vir aqui à frente, ao admitir isso, nós estamos dizendo: Jesus, trabalhe nessas áreas. Olha para o nosso coração e nos dá o renovo, nos dá uma nova vida. Trabalhe em nós para que de fato nós sejamos esses discípulos de Jesus moldados e que tenham uma nova mente, um novo coração, uma nova vida que em todos os aspectos é mais parecido com Jesus a cada dia. Então Deus, meus irmãos, a cada um de nós que veio aqui admitindo áreas da vida, dê a nós a força necessária, o discernimento, a sabedoria. Dê a nós, Deus, a condição de ouvir a Tua voz e de obedecer os Teus ensinamentos. Jesus, nos ensina a abrir a vida para Ti e por Ti ser transformado. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus, entregando nossas vidas e coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero incentivar você que veio aqui à frente, junto comigo, né? E também você que está aí, a não ficar sozinho, a compartilhar. Procure alguém, quem sabe os irmãos que estão lá, alguém da família, algum amigo, para compartilhar as dores, as necessidades. Eu imagino que muitos de nós já teve a experiência, por exemplo, né, de começar uma dieta, né? Aí você começa, 2 dias depois você desiste. Começa na segunda, termina na quarta. Por que isso? Porque muitas vezes não tem para quem prestar contas. Ou é academia, começa e depois desiste. Quando você tem alguém para andar com você, alguém para compartilhar, alguém para admitir: olha, a minha área de fragilidade é essa, o meu problema é esse, ora por mim nessa área, deixa eu compartilhar contigo o que está acontecendo comigo. Então, o andar juntos vai nos fortalecendo e nos ajudando. Não lide sozinho. O Espírito Santo é suficiente? É, sim. Jesus é suficiente? Sim. Mas Ele usa os irmãos. Tiago disse que quando a gente confessa uns aos outros, nós somos curados. A gente confessa a Jesus para sermos perdoados, mas uns aos outros para sermos curados. Então, o andar juntos, uns aos outros, nós somos curados. Então, você que está aí, você que hoje não precisou vir aqui, se coloca à disposição para caminhar junto com alguém aqui, orar junto, se coloca lado a lado, ombro a ombro, porque é assim que nós vivemos. Amém? Que Deus nos abençoe. Esse domingo continue em nossos corações com a graça de Deus nos inundando. Paz para todos, que a graça nos acompanhe. Amém.